Sim. Tá. Então, hoje é a nossa última aula, né? EAD do curso. E a gente está aí desenvolvendo a última unidade curricular, que é conversores e inversores. Então, na primeira aula eu fiz um apanhado geral, né, do funcionamento dos inversores, do software starter e dos inversores de frequência, né? Então, a gente já tem uma visão de como que é a parte interna desses equipamentos. E hoje a gente só vai ver aqui sobre as atividades, né? Então, vimos o conceito na última aula e hoje a gente vai falar sobre as atividades, tá? Tendo em mente que é um prazo muito curto e a gente não teria tempo, né, de desenvolver essas duas atividades, eu também disponibilizei para vocês, né, somente uma das atividades, tá? Para deixar mais fácil para vocês. Tá? Então, se você fizer essa atividade aqui, você já consegue a aprovação nessa unidade curricular, beleza? Ela é uma atividade relativamente simples, né? Tendo em vista que a gente já sabe o princípio de funcionamento desses equipamentos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que lá no conteúdo do curso, vamos entrar lá, ele tem, né, todo o conteúdo, né, tem muito mais informações sobre os equipamentos, né? Então, eu fiz um apanhado geral, né? A gente só tem uma hora semanal, então não tem como eu falar sobre todos os conteúdos, mas aqui tem todas as informações que vocês precisam, né, para estar desenvolvendo a atividade e também os conceitos da matéria, tá? Então, a gente ia desenvolver a atividade 1, né, onde ela fala mais aqui sobre o software starter, que é justamente aquele equipamento, né, que ele tem a função de diminuir a corrente de pico de motores, né? Quando a gente está fazendo acionamento de motores. Tá? Então, aqui tem conceitos, né? Tempo de aceleração, parametrização, né? Que é uma informação importante, né? Ela está envolvendo o exercício. E aqui a gente tem, né? Os exercícios para vocês estarem realizando. E a atividade, né? Nesse caso é atividade individual, cada um tem que fazer a sua entrega. E aqui tem 3 equipamentos, tá? E aqui tem um diagrama também, né? Desses equipamentos. Então a gente vai entender esse diagrama, né? Posteriormente, mas primeira coisa, vamos falar aqui desses equipamentos. Esses equipamentos aqui tem alguns links que não vão entrar, tá? Então, onde que ele também está disponível? Está disponível lá na postagem são esses 3 equipamentos aqui, são aqueles mesmos, tá? Então, ele tem esses 3 equipamentos. E para a gente vai utilizar esses 3 equipamentos e esse diagrama dos exaustores? Para desenvolver essa primeira atividade aqui. Então, eu já deixei ela aqui, né? Para a gente não enrolar tanto. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? O controle e acionamento dos motores de uma estufa de secagem de peças, né? Então, seriam exaustores, né? Meio que, o que é um exaustor? É como se fosse um ventilador, né? Que puxa o ar de dentro para fora, tá? Então, é essa aplicação que a gente vai utilizar esse software starter. Beleza. Então, o que é para a gente desenvolver nessa atividade? Então, este formulário será preenchido pelo relator após analisar as questões propostas para o desafio 1, que são, então, tem todo um contexto, né? Ele coloca você ali num contexto de chão de fábrica mesmo, para você resolver esse problema, tá? E desenvolver as soluções dele. Então, quais são as duas perguntas, né? Então, você tem que escolher um dos equipamentos sugeridos entre os 3 modelos postados no ambiente virtual, fazer o download de seu catálogo técnico e descrever como proceder à instalação física elétrica do equipamento escolhido, assim como os procedimentos para parametrização, apresentando também os cuidados que deverão tomar nesta fase, né? Então, já defini, né, um aqui para a gente não enrolar, não ficar tão enrolado com essa parte. Eu já desenvolvi aqui, né, uma parte dessa atividade, que é justamente designar aí as formas de instalação física, elétrica e os cuidados que a gente precisa ter na hora de estar instalando o software starter, tá? E com relação à parametrização, eu vou mostrar para vocês também o manual, né?
dos equipamentos, tá? Então aqui a gente tem 3 equipamentos, né? Chave de partida suave, né? Que seria esse sistema de software start também, né? Então tem esse aqui e ele tem o que? Algumas funções de parametrização, né? Para a gente definir como é que será instalado esses equipamentos, tá? Então tem as formas de instalação, né? Como que você quer fazer a instalação, tem a tensão de alimentação, tensão de comando dele, né? Algumas informações da estrutura física, né? Informações sobre comunicação, sobre os displays, como que você faz a parametrização, tá? Mas eu escolhi, depois se quem tiver interesse, né, pode dar uma olhada desses modelos, né? Esse aqui é bastante utilizado na indústria, tá? Então chega 3 fases aqui e ele alimenta ali o motor, você consegue fazer a parametrização dele nesse visor aqui, tá? Só que o escolhido, então tem o modelo 3RW44, né, que não é tão utilizado assim. Tem esse modelo que é um dos mais utilizados, que é o SSW04, e esse aqui também, que é um dos mais é, os últimos que saíram, né? É o SSW06, tá? Da WEG, beleza? Então tem essas informações, né, da característica construtiva dele, tem informações aí das revisões, né? Então toda vez que surgiu uma nova revisão, essa revisão é a 15, né? Então é o número do documento e a revisão dele. Então são 15 revisões. Em cada revisão, eles fizeram alteração em alguma parte desse manual, né? E quando eles fazem essas alterações, eles colocam aqui, né, para ficar mais fácil de entender, onde foi as alterações, tá? Então aqui a gente já está na 15, tá? Então aqui ele mostra informações aí, o índice, né? Então ele fala sobre os parâmetros, mensagem de erro, caso você tenha necessidade de colocar essas mensagens de erros, né? Outras mensagens, avisos de segurança no manual, avisos de segurança no produto, recomendações preliminares, voltados aí a instruções de segurança, a parte de instalação e conexões, né? Então instalações elétricas, instalação mecânica, né? Fusíveis recomendados, conexão de software starter ao motor, conexões de aterramento, conexões dos ventiladores, conexões de sinal e controle, né? Os tipos de comunicação, os acionamentos, né? Como que ele podem ser feitos, acionamentos, os tipos de protocolo, né, de comunicação que podem ser utilizados, uso de interface homem-máquina, né? A, Nesse caso aqui é IHM que a gente chama, né? Só que aqui HMI deve ser provavelmente um nome em inglês, né? Que ele tem essa característica de ser invertido e tal. Energização, parâmetros, informações e sugestões de programação, né? Então aqui ele tem, né, algumas informações com relação à instrução de programação, né? Então ele te ajuda a fazer rampa de tensão, limite de corrente, rampa de corrente inicial, né? Então tem várias informações aí pertinentes, né? Também fala sobre proteções de sub e sobre, né? Que é subtensão e sobretensão. Então tem várias informações que você pode estar observando aqui nesses manuais. Beleza, então qual que eu defini que seria o que eu utilizaria? Eu defini que eu utilizaria esse aqui, ó, SSW06, né? Então, partindo desse pressuposto, né? Então vamos para o que eu desenvolvi aqui na hora da instalação física, né? Porque ele pergunta o procedimento de instalação física, né? Então, para instalação física, isso aqui, então, vocês podem reassistir a aula, né? E já inserir no seu relatório, tá? Porque é basicamente isso aqui, não tem muito o que inventar com relação a esse tipo de instalação, não. Tá? Então, primeira coisa, né? Então, basicamente, desligar a energia, né, do sistema para iniciar a instalação, né? Então, onde você desliga? Lá nos disjuntores, né? Nos seccionadores ali do seu sistema. Conecte os cabos de entrada do motor ao terminal de entrada do SSW06, né? Que é bem básico, é só a parte física mesmo. Seguindo o diagrama de conexão no manual do equipamento. Então, o manual também tem os diagramas lá de entrada, né?
de conexão, dependendo do tipo de ligação que você vai fazer. Deixa eu ver aqui se ele aparece aqui. Aqui, ó. Então, aqui tem a entrada que vem da rede, né? Entrada da fase 1, fase 2, fase 3 e a saída das respectivas fases, né? E alimenta o motor, tá? Tem essa característica construtiva. Aí você tem que ligar da forma que o manual descreve. Se você quiser ligar, tem algumas formas, né, de conexão. Nesse caso aqui seria para um sistema de 6 pontas. Nesse aqui seria para um motor de 3 pontas, né? No caso, 3 pontas, 3 bobinas e 6 pontas, né? Na verdade. Então aí você tem esse tipo de fechamento aqui, tá? E também tem um aterramento, né? Então é dessa forma que ele é ligado. Então, baseado nesse diagrama que você vai ligar o seu equipamento. Beleza, então a gente já definiu, né, que a gente precisa desligar o sistema e depois fazer a ligação do motor. Então você vai conectar os cabos da saída aos terminais de entrada do motor, seguindo o diagrama. Beleza. Ele repete o mesmo? Ah, os cabos de entrada, né, e os de saída. Certifique-se de que todos os cabos, né, os condutores estejam bem fixados e isolados corretamente, né? Então, isso é muito importante. Beleza, a instalação física é bem simples, né? Você desliga o sistema, liga a entrada do SW06 e sai com a saída dele lá para o motor. Beleza, bem tranquilo. Ligou, alimentou ali. Seria o diagrama de força, né, do seu equipamento. Bom, agora para instalação elétrica, então liga a alimentação elétrica do sistema após conectar todos os cabos, né? Depois que você fez essa parte de alimentação física, já pode ligar o seu sistema, tá? Configure os parâmetros do SW06 de acordo com o manual do equipamento e com as necessidades do seu sistema, né? Isso inclui a configuração de corrente nominal, tensão nominal, frequência, rampa de partida, entre outros. Verifique se a tensão e a frequência do sistema estão de acordo com as especificações, né? Beleza, então essa aqui é a instalação elétrica. Baseado nisso aqui, a gente pode ir lá no manual, né, e ver os parâmetros, né? Que parâmetros são esses que ele está definindo aqui? Então, um dos parâmetros aqui é o parâmetro de, acho que é o centro, deixa eu colocar aqui. Que, ó, você pode escrever aqui, ó, e ver qual que é o parâmetro que você quer. Então, o tempo de rampa de desaceleração, né? Então, é o tempo que ele demora, né, para chegar ao estado de inércia dele. E aqui tem também o P102, que é um dos parâmetros, que é o tempo de rampa de aceleração, né? Ele pode aí ter de 1 a 999 segundos, né? E por padrão de fábrica, né? Se você não mexer nele, deixar ele no padrão de fábrica, ele já vem configurado com 20 segundos aí de uma rampa de partida, tá? Que é da onde ele sai da inércia até ele chegar na corrente nominal dele, tá? Então temos esses dois parâmetros, né? Que é um dos parâmetros mais importantes para a gente definir por conta da nossa aplicação, né? Então a gente vai ligar motores ou exaustores, né? Com esses motores. Então, basicamente, ele não tem que ter uma rampa de aceleração muito rápida, né? Então você pode colocar aí de 20 até mais, né? Dependendo da paleta ali do seu exaustor, né? Da dimensão dele ali, você não precisa ter uma corrente de partida tão alta. Você pode definir uma rampa de aceleração até baixo. E o tempo de rampa de aceleração também, né? Então você pode até tirar, né, deixar ele inativo, caso você coloque em zero, ele vai ser inativo, né? Então ele vai frear ali no tempo que ele achar que deve, né? Dependendo ali do equipamento que está no rotor, né? Tem as tensões de final de desaceleração, tem vários parâmetros aí que lá na indústria vocês vão entender mais com mais precisão, né? Com cada linha de processo produtivo, né, tem um tipo de padronização, tá? Então, se você está falando de esteira, né, então ele tem que ter uma precisão maior, né? Então, tem todos esses parâmetros aí, ó, tem por volta aí de, deixa eu ver quantos tem aqui, 969, né? Então, ele tem bastante parâmetro aí, mesmo que ele pula de um para o outro, né, dependendo
a quantidade. Então, ó, esse aqui é os parâmetros do motor em si. Ele vai do P400 ao P499. Só que nesse caso aqui só vai do 400 ao 406, né? Depende do modelo do software starter também. Tá? E ele é bem semelhante ao inversor de frequência. O inversor de frequência, a parte construtiva dele tem a diferença lá, né? Que ele faz modular o sistema da corrente, né? E esse aqui ele só vai aumentar ou diminuir a tensão, né, na partida, tá? Mas a parte de configurações dos parâmetros é bem semelhante, tá? Eu selecionei um vídeo aqui para mostrar para vocês um tutorial bem rápido, né, de programação desse software start, para você ver o que que é esse parâmetro, como é que a gente vai identificar ele aqui, né? Eu vou parar de transmitir e compartilhar com som, porque o rapaz explica aqui. Beleza, vocês podem só me retornar se estão conseguindo ouvir? Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora um vídeo Tá conseguindo ouvir, pessoal? da software Sim, Beleza, SSW quando finalizar, a gente da VEG, finaliza lá, Tarek. na qual vai ligar o motor e 1,5 CVs. Isso aí. Então, inicialmente, é feita a ligação do alimentação da software através dos fios fase de maneira trifásica. Tá aqui os fios R e ST alimentando a software. Temos aqui a saída da software para o motor, ligado também a 3 fios, o motor está ligado em delta. E aqui o aterramento para o motor. Também em comum com o aterramento da software, que está em comum com o aterramento da bancada. Depois de feita a ligação, a parte da instalação elétrica, vamos partir agora para a parte de programação dos parâmetros da software. Então, o primeiro parâmetro para ser observado, inicialmente você vai observar no parâmetro 00 se está no zero. Se estiver no zero, está liberada a sua programação. A partir daí, você vai partir para o parâmetro 201 se você quiser alterar o idioma, mas como o nosso já está português, então a gente não vai mexer no idioma, vai partir já para o parâmetro 150, que é onde a gente vai dizer se vai ser na conexão delta dentro ou fora do motor. No caso, a gente está utilizando a conexão delta fora do motor. Então vamos lá para o parâmetro 150. Parâmetro 150, então como pode perceber já está inativo aqui. Se no caso na sua software estiver ativo, então você vai colocar para inativo, tirando de 1 para 0 e aperta em prog para salvar. Então daí você vai para o próximo parâmetro, que é o parâmetro 202. E para o parâmetro 202 é onde você vai escolher o tipo de acionamento que você vai querer. Se vai ser por rampa de tensão, se vai ser por limite de corrente, se é para controle de bombas, se é para controle de torque ou se é rampa de corrente. Essas são as opções que você tem para escolher. A gente vai utilizar então rampa de tensão. Então a gente aperta só em prog para salvar e o rampa de tensão já está salvo. A partir daí a gente vai para o parâmetro 101, que é o parâmetro onde a gente vai escolher a tensão inicial de partida. Parâmetro 101, aqui você vai escolher em porcentagem a tensão de partida do seu motor. A gente escolheu 50% da tensão nominal para dar partida no motor. Então, se o seu está diferente ou se você altera de acordo com o tamanho do seu motor. A gente recomenda iniciar em 40% para você ter uma garantia de que não vai estar dando uma sobrecarga. Uma sobrecorrente no início. Então, depois do parâmetro 101, a gente vai passar por parâmetro 102, onde ele vai dizer o tempo de aceleração para a partida do motor. A gente colocou 5 segundos, mas dependendo do tamanho do seu motor, é ideal que você coloque um tempo maior nessa rampa. A gente vai alterar para 10 segundos, já que o nosso motorzinho é pequeno, de um CV e meio. Então, já salvei aqui
e já vou para o próximo parâmetro, que é o P400. Então vamos lá no P400, que é o que vai retratar a tensão nominal do motor. Aqui a gente está trabalhando com uma bancada de 220 trifásico, então a tensão do nosso motor também ali é 220 trifásico em estrela, em triângulo, aliás. Então já está salvo aqui, 220. E vamos para o parâmetro 401. No 401 é onde a gente vai estar colocando a corrente nominal do motor, que no caso do nosso motor aqui é de 4,4 A. Isso tudo de acordo com a placa do motor. Saindo do 401, agora você vai passar para o parâmetro 406, que é o que vai falar do fator de serviço do motor. Então você vai na plaqueta do motor, confere lá o fator de serviço e coloca aí nesse campo. Você tem capacidade de alterar o fator de serviço de 0,0 até 1,50. O nosso aqui é 1.15, então a gente já salvou como 1.15 na programação. Após sair do parâmetro 406, vai para o parâmetro 640, que é onde você vai escolher a classe térmica do motor, classe de isolamento. Então no 640 a gente está escolhendo aqui uma classe de 40. Então se o seu estiver diferente, você vai, de acordo com o seu motor, de acordo com a classe de isolação, você vai colocar aí. E salva. Após esse procedimento ser realizado, você pode resetar a soft e dar a partida. Como podemos perceber, o motor já está em funcionamento e para desligar o motor, simplesmente você aperta no 0 e no reset. O motor relé e o motor logo vai parar numa rampa de desaceleração regularizada anteriormente. A rampa está um pouco longa, por isso está demorando o motor desligar também. Mas como pode perceber, ele desligou e foi concluída a programação da soft com êxito. Então, pessoal, vocês viram aí, né, como é que é feito essa parametrização, né, da software starter. E é bem simples, né? Então, ninguém precisa gravar, né, qual que é o número de cada ação, né? Você viu que até no vídeo dá para identificar aí que o pessoal usa a folhinha, né, de parâmetros do inversor, dependendo do modelo, né? Então ele usa bastante parâmetro, né? Ele usa aí o rampa de aceleração, o rampa de desaceleração, entre outros parâmetros aí, né? Que você tem que configurar partindo da plaqueta ali do motor, né? Qual motor que você vai fazer a instalação, tá? Então é muito importante você saber também entender a plaqueta do motor para pegar esses parâmetros, né? E inserindo eles aí na programação, né? Na parametrização, beleza? Agora vamos para os cuidados, né? Então, não instale o equipamento em áreas úmidas ou alta temperatura, né? Certifique-se que todos os cabos estejam corretamente isolados para evitar curto-circuito ou danos ao equipamento. Verifique se a tensão elétrica do sistema está ligada antes de iniciar a instalação. E verifique se todos os parâmetros foram configurados corretamente, né? Antes de ligar o sistema, tá? Então, basicamente, eu vou montar um procedimento para instalação, né? A parte de parametrização, você pode inserir essa aqui também, né? Então, para um sistema de exaustão, você pode colocar sua rampa de aceleração e desaceleração e algumas configurações do sistema. Como ele não fala qual motor que você vai utilizar, então aqui eu vou deixar bem tranquilo para vocês, mas só para identificar qual parâmetro que você vai utilizar, né? Se alguém quiser utilizar outro modelo de inversor, né? Pode utilizar, não tem problema, tá? Mas os parâmetros que a gente vai utilizar aqui nesse sistema de exaustão
vai ser só rampas, né? Se tivesse a plaqueta do motor, eu tinha que ver lá na plaqueta do motor e ir colocando aquelas configurações, né? Fator de utilização, a corrente nominal, né, do motor. Mas nesse caso aqui ele não especifica qual motor, então a gente não vai dificultar tanto. Mas saiba que tem que fazer essa configuração, beleza? Essa primeira aqui, ficou alguma dúvida? Nessa primeira questão aqui? Não. Não, não Tá ficou bom, não. beleza. Então agora a gente tem a segunda questão, né? Que é o funcionamento do sistema de comando dos exaustores, né? Qual seria esse sistema de comando? É justamente esse diagrama aqui, né? Esse diagrama ele tem a diagrama de potência, né? E aqui tem o diagrama de comando, tá? E a gente vai ter que explicar, a gente vai discutir, né, o que está acontecendo aqui, tá? Vamos no diagrama de potência primeiro, ver o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem nosso sistema RST, né? Sistema trifásico. Esse aqui, vocês lembram o que significa essa simbologia? Ninguém lembra? Talvez essa aqui seja mais complicada, tá? Ele meio Porque que... tem um Q, um zero ali. Eu não sei. Esse aqui é mais complicadinho um pouco, mas seria um sistema de botão com trava, tá? Uhum. Seria meio que ele vai ter no painel, né? Seria uma uma emergência geral. E esse aqui, você lembra? Esse aqui é tranquilo. A gente via lá em comandos. Vou dar as opções, é contator, disjuntor ou relé térmico. Disjuntor? Exatamente. Isso aqui é a simbologia de um disjuntor termomagnético, tá? Então, a parte térmica é essa aqui de cima e a magnética é essa aqui de baixo. A disjuntor, só disjuntor é só essa simbologia de cima. A parte térmica é essa simbologia aqui e a magnética é essa aqui. E esse K1 aqui, vocês lembram o que que significa isso aqui? Contator? Exatamente. Então vamos continuar aqui, que a parte mais importante é saber a simbologia. Esse aqui, vocês lembram? Esse aqui é um disjuntor motor, esse aqui é um disjuntor comum, tá? Então ele não tem toda essa segurança do disjuntor motor, é um disjuntor comum também. Tem lá no Catsimu, tá? Ele chama de disjuntor automatizado, né? Mas nesse caso aqui, né, seria um disjuntor mais comum. Beleza. E esse aqui, vocês lembram? K2 é um contato auxiliar de quê? De contatora, de disjuntor, do relé térmico? Da contatora, né? Não. Exatamente. Esse aqui vai ser bem complicado lembrar, mas esse aqui não. Esse aqui, S4. O S0, S1, S2, o que que eram? Vocês lembram? Não lembro. Quando a gente chamava de S, eram as botoeiras, né? A S0 era desliga, É. S1 era a de liga. Então, isso aqui também é uma botoeira. Esse aqui, ele é um contato auxiliar do temporizador, tá? Aqui a gente tem um contato auxiliar da contatora, contato auxiliar normalmente aberto no temporizador e uma botoeira, né? Para ligar nosso sistema. Beleza, então a gente tem mais, né? Mais contatoras. Aqui a gente tem um motor de 3 pontas, né? Que a gente tem mais contatoras. Tá? Então ele vai ter todo um sistema, né? Então, ele vai fazer. O que que está acontecendo aqui, né? Por que que a gente tem um sistema que liga os disjuntores e também é ligado por essas contatoras aqui? Então, o que que acontece? Quando a gente faz a partida por sistema software start, às vezes compensa você só fazer a partida no, no, no acionamento eletrônico e depois, né, comutar ele para ficar só o acionamento comum, tá? Então, só utilizar ele na partida, para não precisar utilizar ele o tempo todo.
Então, ele é utilizado aqui em 3 equipamentos diferentes. Então, a gente vai partir um equipamento, depois comuta, né? Ele abre aqui, né? Vamos supor que você partiu. Eu apertei aqui. Eu vou alimentar. Então, meu K2 vai ser alimentado. E essa contatura que era aberta, o que acontece com ela? Fecha. Ela vai alimentar meu primeiro motor. Beleza? Essa K2 fechando, eu vou ser alimentado pelo software start. Então, eu vou começar, vou fazer minha partida pelo software starter. Depois que eu chego na minha corrente nominal, aí eu abro esse contato aqui e fecho esse aqui, né? Para continuar trabalhando, mas aí eu não vou depender mais do software starter. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Então, eu só uso o equipamento, né? Aquele equipamento para partir o motor. Beleza? Depois que eu parto, eu saio aqui, né? Saio do sistema e deixo ele alimentado pelo sistema comum, né? As 3 fases do fornecimento de energia. E isso ele faz para todos, né? Ele parte o motor 1, depois abre esses contatos aqui, deixa só a alimentação direta. Parte esse motor 2, né? Que seria o exaustor 2. Depois que ele chega na corrente nominal normal, né? Nominal é já a comum dele. Ele abre essa cotatora K3 e entra com K6. E depois, né, ele parte o exaustor K3, né, depois que ele chega ali na corrente nominal, né, no RPM nominal dele, ele volta a alimentar. Então, esse software style, ele não está alimentando todos os equipamentos, ele está partindo todos os exaustores, tá? Mas ele não está alimentando constantemente. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Tá? Então, parte do diagrama de potência. E nesse diagrama, que ele é bem complexo, inclusive eu não quero que vocês entendam isso aqui tudo, eu só preciso que vocês entendam a simbologia. Vamos tentar de novo. Vamos relembrar as simbologias. O que que significa esse S2 aqui? Botoeira? É uma botoeira, normalmente aberta ou fechada. Aberta. E esse S3? Botoeira? Aberta ou fechada? Fechada. Exatamente. Esse aqui é uma botoeira também, né? Só que quando ela tem esse Vzinho aqui, quer dizer que ela é com trava, tá? Então, nesse caso aqui, seria uma botoeira tipo cogumelo, né? Que ela tem essa parte aqui com trava. Então, seria isso aqui, ó. Botoeira. Então, é aquela que quando a gente aperta, ela vai e fica travada. Até você girar, né? Nesse sentido aqui, ó, que ela mostra, e soltar, tá? Então, essa aqui é uma seria aquela simbologia. E esse aqui, vocês lembram? É um contato auxiliar do relé térmico, tá? Ele tem essa simbologia, porque quando a gente vê o relé térmico, ele tem essa parte aqui também, ó. Tem esse quadradinho, só para vocês lembrarem. Ó, a parte que eu falei que era a parte térmica, é essa aqui de cima, né? Ele tem um quadradinho, tá? Parte da proteção térmica, que é aquele sistema bimetálico que eu já comentei com vocês. Então, se ele tem esse quadradinho, é a parte do relé térmico, beleza? Contato aberto. São 3 contatos abertos. E isso aqui, vocês lembram o que que significa isso aqui? Esse quadrado aqui, K1. Alguém? Ninguém lembra? Não. Isso aqui é a bobina da contatora, tá? Então, se eu energizar esse equipamento aqui, então minha contatora vai fechar. Se eu não energizar, ele não Professor, fecha. Pode falar. mas o que esse Ka tem a ver com a bobina? É porque o K, a gente está falando da cotatora, né? Nesse Uhum. caso aqui, ele colocou K porque é uma bobina auxiliar, tá? Ela não existe aqui no nosso diagrama. Você viu que aqui a gente só tem o K1, Uhum. K2, K3, K4, K5, K6 e o K, né? 7. Aí, nesse caso aqui, é só um auxiliar,
tá? Então ele não está no diagrama de potência, mas a gente utiliza tá ele. bom. No caso, esse K1 aqui é exatamente os contatos auxiliares da contatora K1, tá? Vocês lembram o que é contato... O que é uma contatora? Como é que é uma contatora? Vamos ver aqui. Contatora... Contatora. Isso. Imagem. Então, ela tem essa aparência aqui, ó. Tá. O que significa esse L1, L2 e L3? É onde vai minha linha 1, linha 2 e linha 3, né? De um sistema tripolar. Tá? Então, seria linha 1, linha 2, linha 3. Esse T1, T2, T3 é onde vai para o meu motor. E esse NC do 21 e 22 é um contato auxiliar, tá? Então, toda vez que eu fechar meu sistema, ele vai funcionar. E o que esses dois A1 e A2 aqui atrás, né? Que são duas conexões, né? Você vai conectar um condutor aqui e um condutor aqui. É a bobina da cotatora. Você lembra que eu falei que a cotatora só funciona se eu alimentar a bobina dela? Então, lá dentro dela, né, a parte construtiva, ó, construção cotatora por dentro. Vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui, ó. Ele tem uma bobina, que é o que a gente chama de A1 e A2, tá? Então, você tá vendo que isso aqui tá aberto, né? Quando eu energizo essa bobina, né, eu coloco energia aqui, coloco um fase aqui e um neutro aqui. O que acontece com ela? Ó, ela está desenergizada, ela foi energizada. Então, eu crio um campo magnético, né, que atrai esse núcleo aqui para baixo. E o que aconteceu? Quando eu energizei essa bobina, esses contatos fecharam. Tá? Entendeu como é que a gente liga uma contatora? Então, você tem que energizar essa bobina para você conseguir fechar os contatos da contatora, tá? Conseguiu entender? Aqui ele mostra, ó. Então a gente tem uma bobina com a molinha aqui, ó, e esses contatos aqui, ó, que estão separados. Quando eu energizo essa bobina, eu crio um campo magnético e desço, né? Desço esses contatos e automaticamente esse aqui também vai descer, tá? E vai encostar um no outro. Então ela vai começar, né? O que ela era aberta, ela fecha. E aqueles contatos auxiliares que também eram abertos vão fechar, tá? Ela faz exatamente isso aqui, ó. Tava aqui em cima, ela vai e desce aqui, fecha, tá? E os contatos que eram abertos, eles vão fechar. Beleza? Conseguiu entender? É muito importante a gente Sim. lembrar disso, tá? Se eu não alimentar a bobina da cotatora, ela não vai fechar, né? Ela não vai atracar, descer e não vai alimentar. Então, se eu não alimentar essas bobinas de K2, de K5, de K6, ela não vai fechar, tá? E ela nunca vai passar energia. Então, quando a gente justamente a intenção do diagrama de comando é fazer essas bobinas fecharem, tá? Então a gente tem que ter lógicas para fazer essa bobina fechar. Então, de uma forma geral, ele explica, né? Ele mostra que, nesse caso, ele utiliza aí três temporizadores, né? Para que seriam esses três temporizadores? É justamente para quando esse sistema, né? Ele coloca lá que o motor parte, ele chega na corrente nominal com 10 segundos, né? Então, depois que ele chega na corrente nominal, ele fecha ele abre esse contato que estava fechado e fecha esse. Abre esse e fecha esse. Então você tem que ter três contadores de tempo, né? Três temporizadores para fazer esse acionamento. Beleza? Por isso que aqui, ó, tem um T1, né, que é o temporizador 1, T2, que é o temporizador 2 e o T3, que é o temporizador 3. Então ele vai contando aqui, ó. Liguei meu sistema, né? Apertei no botão de liga aqui. Ele vai alimentar meu primeiro motor, vai ficar ali por 10 segundos, né? Dependendo do tempo ali para ele atingir a corrente nominal. Cheguei na corrente nominal, aí meu contador deu 10 segundos, ele vai comutar nesse sistema, abre K2, fecha K5. Então ele vai se alimentar direto pela rede, né? Então o software start já saiu do sistema. Veio para essa outra, né? Então esse aqui já está funcionando, né? E ele não está contando com o software starter. Então ele veio para o segundo aqui. Fechou o contato do K3. Então ele começou a acionar, né? O exaustor começou a rodar ali, tá chegando sua rotação nominal.
Beleza, ele chegou na rotação, abriu K3 e fechou K6. Então ele está sendo alimentado direto pela rede, não está passando pelo software start. E depois ele liga K4, né, no exaustor. Então ele ligou o K4 aqui no exaustor, começa a partir, conta ali o tempo que você programou, né, que tem ali na plaqueta, e depois liga essa contadora aqui. Então os três sistemas vão estar sendo alimentados direto pela rede, mas a partida foi feita com software start. Beleza? Então é isso que a gente tem que explicar, tá? Então essa aqui eu não vou escrever, tá? Eu espero que vocês conseguiram entender o que que acontece? Sim ou não? Conseguiu, Sim. pessoal? Tá? Então você vai explicar nas suas palavras, tá? Pode ser um texto ali descritivo, falando, né? Primeiro, a Software Start alimenta os três exaustores na fase inicial, né? Então ele fecha os contatos de K2 para fazer a alimentação inicial. Após um tempo contado ali pelo temporizador, ele fecha o contato de K2 e abre o contato de K2 e fecha o contato de K5, fazendo com que ele seja alimentado diretamente pela rede, né, não passando pelo software start, e assim sucessivamente. Tá? É só um texto descritivo para ver se vocês conseguiram entender essa lógica. Fechou? Aí você só coloca ele aqui e faz o envio. O primeiro pode ser bem parecido com isso, né? Se você quiser escolher outro. Oi? Alguma pergunta? Não? Então, o primeiro, se vocês quiserem escolher outro equipamento, aí é só você olhar aqui o parâmetro, qual que é o parâmetro de rampa de aceleração e rampa de desaceleração dele, tá? E citar aqui quais os parâmetros que você utilizou, beleza? Como não tem informação de qual tipo de motor, qual fechamento do motor, não precisa colocar. E aqui é discutir, né? Falar o que que você entendeu daquele comando, tá? Só para ver se vocês conseguiram entender o que que eu quis dizer. Fechou, pessoal? Fechou. Então, só voltar lá para a turma. Então, até o dia 14, né, que vocês têm para fazer. Então, 14 é na terça da próxima semana. No dia 14, eu vou fazer uma revisão geral das notas e corrigir todas as atividades, tá? Quem ainda não entregou uma atividade anterior a essa unidade curricular, pode entregar, tá? Então, acho importantíssimo. Quem ainda não fez, né? Pelo menos aí, se tiver um grupo da turma, manda aí para a turma, né? Podem se ajudar aí, né? Evitar a cópia, mas acho muito importante que todos façam, né? Esse relatório vai ser enviado para a empresa, né? Que está financiando esse projeto. E no geral, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Ou aprendido algumas informações, né? Eu estou à disposição aí ao longo dessa semana, se tiver alguma unidade curricular anterior que vocês não conseguiram associar, ficou com dúvida em algum aspecto, né? Nessa também, unidade curricular, pode mandar perguntas lá no chat, né? E lembrar que eu só posso fazer alterações de nota até o dia 14. Depois do dia 14, eu não posso receber nada sem autorização da unidade presencial, tá? Até o dia 14 eu consigo corrigir tanto dessa unidade curricular como das anteriores. Mas a partir dessa data eu já tenho que estar com a nota fechada, né? E enviar para a unidade presencial encaminhar, né, para quem é de responsabilidade aí, beleza? Espero que vocês tenham aí um futuro profissional brilhante pela frente, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? E é isso, pessoal. Uma boa tarde a todos e até um próximo momento. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, até mais. Até.